Nas notícias internacionais, o governo russo confirmou que vai haver um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump nos próximos dias. Nos últimos dias, a tensão ficou ainda mais evidente sobre aspectos econômicos e aspectos geopolíticos, porque houve uma movimentação de submarinos nucleares dos Estados Unidos em uma área nevrálgica e que despertou do governo russo alguns dizeres, inclusive um deles falando que qualquer tipo de movimentação é início de um processo com submarinos nucleares, um processo com esse fim. E esse encontro parece que vai ser marcado, não tem data, não tem horário, não tem local, mas deve acontecer, viu, Zaidan? Sim, é o que diz o governo russo. Vale lembrar que o Trump, quando essa escalada de palavras, né, se tornou incontrolável e começaram a falar em guerra nuclear, o Trump percebeu que estava ultrapassando alguns limites e talvez não tivesse controle sobre o que poderia acontecer. Então ele mandou aquele Steve Witkoff para conversar com o Putin. E segundo as autoridades russas, e não é à toa quando eles resolvem contar aquilo que foi tratado numa conversa como essa, que eles querem que todo mundo fique sabendo que o Witkoff levou uma proposta do Trump para uma reunião da qual participaria também o Zelensky. E, tipicamente, ele colocou isso sobre a mesa e ele não ouviu não nem sim, ele não ouviu resposta. Né? Foi como se ele tivesse feito um comentário que não merecesse resposta. Não houve comentários. E aí a Rússia disse, nós queremos um encontro do Putin com o Trump. E é claro que não poderia partir do Witkoff a garantia de que haverá esse encontro. Ele já viajou com autorização do Trump para conversar sobre isso, é claro. E então disseram que vai acontecer. Falaram, inclusive, que pode ser nos próximos dias. O pessoal do Lavrov, Ronald, que é o chanceler russo, o pessoal do Lavrov lembrou o seguinte, olha, uma conversa como essa, não é assim, vamos fazer amanhã à tarde, né? Você tem as equipes que conversam, o que vai ser conversado, o que não vai, até onde é possível ir. Para que os presidentes não percam tempo com esse assunto, qual é o limite para um acordo, até onde é possível ceder, tudo isso já é tratado previamente. É claro que lá na hora ambos têm liberdade para irem além, mas normalmente já fica definido até onde é possível negociar, o que é possível negociar, o que é possível ceder, etc. E aí eles vão para o encontro político, né? Que é aquele que todo mundo presta atenção. Lá estão Trump e Putin, mas tudo acertado previamente. Embora com essa liberdade de que eles tomem decisões que vão além do que foi conversado antes pelos diplomatas e pelos secretários. Então agora é saber quando vai ser, onde será, né? Isso não é... Talvez seja na própria Rússia, talvez seja na Bielorrússia, talvez num país onde não haja problemas para o Putin, né? Que ele possa visitar. E os Estados Unidos não negaram essa informação do Kremlin, pelo menos até agora. Então, tudo indica que haverá esse encontro. E essa conversa pode mudar de novo o cenário, né? Ele que foi para cima do Zelensky, atacou o Zelensky, massacrou o Zelensky publicamente, agora tornou-se o grande aliado do Zelensky, prometendo grana, armas avançadas, armas de ataque, autorização para uso de armas de ataque. Essa autorização nunca foi dada, nem pelos Estados Unidos, nem pela União Europeia, para que haja armas de longo alcance sendo utilizadas pela Ucrânia. Essa autorização pode ser dada e esse encontro com Putin pode mudar de novo o cenário. Mas será que pode mexer com os aspectos econômicos dessa relação, Zaidan? Por exemplo, a imposição de sobretarifação com a Índia
tem como um motivo óbvio, pelo menos pelo que foi destacado, que é a compra de qualquer coisa da Rússia, principalmente do gás russo ou do petróleo russo, principalmente do petróleo russo. E outras nações estão com uma pulga gigantesca atrás da orelha, se é que isso é possível, porque tem relações com a Rússia em diferentes cenários. O Brasil, por exemplo, compra diesel da Rússia, entre outras coisas. Uma aproximação Rússia e Estados Unidos, diminuindo esse clima de tensão, pode também mexer com as questões comerciais? E o Putin deve ir à Índia no final deste mês, Ronald. Deve visitar a Índia. E há, inclusive, enviados de Moscou em Nova Delhi, neste momento, negociando novos acordos militares, inclusive com a Índia, não só de política energética. A Índia já havia sentido o baque da pressão. Ela começou a reduzir a compra de petróleo russo nas últimas semanas. Então, talvez a Índia ceda, né? Agora, eu não acredito que o Putin pode até abordar o tema, né? Mas não acredito que haja uma mudança, porque isso vai... Primeiro, ele quer provocar rachas do BRICS, né? O BRICS o incomoda, mas por causa da China. Mas o BRICS incomoda muito o Trump e aqueles que pagam o seu salário, a plutocracia dos Estados Unidos. Então, não há dúvida que ele vai continuar pressionando a Rússia. O Brasil, então, a Índia, ele se sente muita vontade para ir para cima do Brasil, muita vontade, né? No caso da Índia, ele sabe que há o risco de a Índia se aproximar da China, de o tiro, como dizem, sair pela culatra, né? Uma relação de desconfiança se transformar numa aproximação histórica, inédita, entre Índia e China. Ele pode empurrar a Índia para os braços da China. Isso pode acontecer, que seria o oposto do que ele quer fazer. Mas não acredito que ele pode reduzir tarifas, adiar, né, que é um instrumento que ele usa para não realizar o que ele prometeu. Ele adia e depois adia de novo, então ele pode fazer isso. Mas, basicamente, o que eu acho que o Putin quer conversar é o seguinte: olha, eu não vou sair da Ucrânia sem as exigências que a Rússia apresentou, sem que essas exigências sejam cumpridas. Não saio. Não, e você não tem poder para me tirar de lá. Aqui você está falando com um país que tem o mesmo poder militar que você tem, do ponto de vista nuclear. Então, e vai, claro, tentar emparedar o Trump. O Trump mesmo já disse, olha, sanções não machucam a Rússia. Ele disse isso. Ele falou, vou aumentar as sanções, mas eu sei que elas não machucam a Rússia porque a Rússia sabe lidar com as sanções. Ela se acostumou, ela aprendeu a lidar com sanções. E o que pode virar é o humor do Trump em relação ao Zelensky outra vez, né? Aguardemos, né? Aguardemos, que é o que nos resta diante desse desenrolar das notícias na relação entre esses países.